Almoçando com o Jack, pega um Uber. Essa foi a mensagem que recebi da minha noiva às 12h43 de uma terça-feira. Curta, direta, como quem avisa que vai comprar pão. Só que o detalhe era, o Jack não era o amigo dela. Ele era o ex-namorado. O mesmo que ela jurou que tinha bloqueado, superado, esquecido. O mesmo cara que ela classificava como tóxico, ciumento e emocionalmente instável. Mas ali estava ela, almoçando com ele. Sozinha. Sem me avisar antes. Sem contexto. E ainda por cima me mandando pegar um Uber para voltar para casa, como se eu fosse um estorvo na agenda social dela. Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos, sou designer gráfico, e moro em Seattle há quase 10 anos. Vim para cá depois da faculdade, em busca de oportunidades, e clichê ou não, para fugir do meu passado no interior do Oregon. Cresci numa cidade onde todo mundo conhecia todo mundo, e a maior novidade era quando o McDonald's da esquina trocava o gerente. Seattle me deu ar, gente nova, e espaço para recomeçar. Foi aqui que conheci a Júlia. Ela era o tipo de mulher que parecia ter saído direto de um catálogo de marcas caras, elegante, segura, inteligente, e com uma energia magnética que fazia você querer ouvi-la falar por horas. Nos conhecemos numa conferência sobre branding e marketing digital, ela palestrando, eu anotando tudo como um nerd apaixonado. Começamos a conversar depois do evento, tomamos um café, trocamos contatos. Uma semana depois estávamos saindo. 3 meses depois ela já dormia no meu AP praticamente todos os dias. E em menos de um ano, estávamos noivos. Rápido? Sim. Mas parecia certo. Ela dizia que nunca tinha sentido tanta conexão com alguém. Que eu era maduro, sensível e confiável, e, sinceramente, aquilo era música para os meus ouvidos. Porque até então, meus relacionamentos sempre terminavam do mesmo jeito, eu tentando demais, e a outra pessoa querendo menos. Com a Júlia, achei que tinha encontrado meu ponto de equilíbrio. Uma parceira, uma igual. Alguém que vibrava com minhas conquistas e não me diminuía para se sentir melhor. Até que o nome Jack apareceu pela primeira vez. Estávamos assistindo uma série qualquer, quando o celular dela apitou com uma notificação. Ela ignorou rápido demais. Curioso, perguntei. Quem é Jack? Ela revirou os olhos e respondeu com uma leve risada. Um ex-meio maluco. Já bloqueei, relaxa. Deixei quieto. Não queria parecer controlador. Mas alguma coisa naquela resposta me incomodou. Alguns meses depois, estávamos no carro, indo visitar os pais dela em Tacoma, quando ela recebeu uma ligação. Atendeu no viva voz sem perceber, e eu ouvi claramente. Oi, Ju. Dá pra conversar? Ela desligou na hora. Olhou pra mim. E disse. Jack de novo. Esse cara não larga do meu pé. Comecei a desconfiar. Mas ela era convincente. Sempre foi. Boa com palavras, boa em manter controle da narrativa. E eu, mais uma vez, confiei. Até que, naquela terça-feira, recebi a mensagem fatídica. Almoçando com o Jack, pega um Uber. Sem explicação. Sem pedido. Sem tá tudo bem se eu. Só a frase. No começo achei que era brincadeira. Mas não era. E foi aí que alguma coisa dentro de mim desligou. Eu percebi, naquele momento, que ela nunca parou de alimentar aquela conexão. Que o Jack não era o passado. Era uma presença viva, ainda que disfarçada. E mais do que isso, percebi que ela se achava tão no controle da situação, que teve a audácia de me dispensar como se eu fosse um erro de agenda. Mas ela não sabia com quem estava lidando. A Júlia me via como o cara tranquilo, estável, que não se altera, que resolve tudo no diálogo. E eu sou mesmo assim, até a confiança ser quebrada. Quando ela quebrou, eu não gritei. Não discuti. Não mandei áudio. Não fiz escândalo. Eu apenas respondi. De um jeito que ela nunca mais ia esquecer. A primeira vez que ouvi o nome Jack vindo da boca da Júlia, algo dentro de mim travou.
Não porque eu fosse inseguro, mas porque tinha um tom na voz dela, quase cínico, como se ele fosse uma lembrança incômoda, mas ainda familiar demais. Como quando alguém fala de uma tatuagem mal feita, rindo, mas sem jamais mostrar pra ninguém. No começo, ela jurava que ele era irrelevante. Ele foi um erro. Um caso antigo. Um cara bonito, mas burro. E egoísta pra caramba. Vocês ficaram quanto tempo juntos? 2 anos e meio. Mas terminei com ele porque ele era do tipo que te faz se sentir menor só pra se sentir grande. Me traiu, inclusive. É passado enterrado. Enterrado? Só que ela esquecia de apagar o nome da lápide. De vez em quando, o nome Jack aparecia em notificações rápidas. Uma curtida em foto antiga. Um comentário em post de story que sumia rápido demais. Uma reação em tweet. Ela dizia que tinha bloqueado. Mas sempre com ressalvas. Ah, é que ele me mandou um e-mail pedindo desculpas. Ele viu uma entrevista minha e quis elogiar. Me procurou quando soube que minha avó faleceu. Só foi gentil. O Jack era onipresente. Invisível aos outros. Presente demais para ser neutro. Uma noite, saímos com amigos dela num bar em Capitol Hill. Entre risadas e drinks, alguém soltou: "Lembra quando você sumiu em Portland com o Jack?" Aquilo foi loucura. Julia travou por meio segundo. Depois riu, como se fosse uma piada boba. Gente, não vamos ressuscitar fantasmas, né? Todos riram. Eu também. Mas algo naquele riso era falso. Forçado. Como se ela quisesse que todo mundo esquecesse rápido demais. Depois daquela noite, comecei a reparar melhor. Julia tinha essa habilidade estranha de editar a própria história em tempo real. Um passado que mudava conforme o humor dela. Às vezes o Jack era um psicopata. Outras, só um cara perdido que não sabia o que queria. Mas comigo, ela era diferente. Me pintava como o oposto dele. Você é confiável, Rafa. Você me traz paz. Com você, eu não preciso me preocupar. Finalmente alguém que não joga. E por um tempo, eu acreditei que isso era amor. Que ser o porto seguro era suficiente. Só que aí começaram os microchoques. Pequenos descuidos. Uma vez, encontrei no armário uma caixa com fotos e cartas antigas. Todas do Jack. Ela disse que tinha esquecido. Que era só para lembrar de não repetir os mesmos erros. Pedi para jogar fora. Ela hesitou. Outra vez, ela me mandou um link de um vídeo no YouTube, que estava salvo na conta dela com o nome Playlist Jack. Ela apagou na hora. Disse que era coisa antiga. Acidente. Mas a playlist tinha data, 2 semanas atrás. Teve também um episódio do e-mail. Estávamos usando o notebook dela para ver uma reserva de hotel quando, sem querer, um pop-up de Gmail apareceu com o título "Preciso te ver. Um almoço só, prometo. Jack, 12h37. Ela fechou rápido, disse que era spam, e mudou de assunto. Eu já estava em alerta. Mas eu ainda queria acreditar que ela era fiel. Que era só insegurança da minha parte. A ideia de confrontá-la de verdade me deixava exausto. Porque se tem uma coisa que a Julia sabia fazer, era virar o jogo emocional com maestria. Se eu perguntava algo, ela reagia como se fosse acusação. Se eu mostrava desconforto, ela dizia: "Você precisa confiar mais em mim. Não traga seus traumas pro nosso relacionamento." Até que veio a mensagem. Aquela maldita mensagem. Almoçando com o Jack, pega um Uber. Na hora, eu estava na região de South Lake Union, saindo de uma reunião com um cliente. Tínhamos combinado de nos encontrar para almoçar juntos, como fazíamos às terças. Ela sabia. Eu já tinha até reservado um lugar num restaurante tailandês que ela adorava. E ainda assim, ela almoçou com ele. Sem aviso. Sem justificativa. E o pior, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não havia pedido. Só um comando.
Pega um Uber. Como se eu fosse um estagiário. Um figurante. Um detalhe. Foi aí que tudo parou. Todo o castelo desmoronou na minha cabeça. E eu entendi, ela não me via como parceiro. Ela me via como uma peça segura no tabuleiro, substituível, confiável, sem perigo. Um colete salva-vidas enquanto ela se balançava no bote inflável do passado. Mas ela se esqueceu de um detalhe: até o cara mais calmo tem um limite. E o meu chegou naquele momento. Não mandei resposta imediata. Guardei o print. Apaguei o nome dela da agenda. Liguei para o meu amigo Thomas, advogado, e perguntei sobre os termos de quebra de noivado e divisão de bens em caso de traição documentada. Ele perguntou: "Você tem provas?" Respondi: "Em breve, terei mais do que o necessário." Porque a resposta que eu daria para Júlia não ia vir por mensagem. Ia vir com consequências. E quando ela descobrisse o que eu fiz, ela entenderia que nem todo homem calado é burro. E que não se manda alguém pegar um Uber para ir embora de um noivado como quem cancela uma entrega do DoorDash. Na mesma noite em que recebi a mensagem da Júlia, eu fiz exatamente o que ela sugeriu: peguei um Uber. Mas não para casa. Fui direto para um bar discreto em Ballard, onde o Thomas, meu amigo advogado, costumava trabalhar no notebook dele depois do expediente. Ele estava lá, como sempre, de fone no ouvido e uma IPA pela metade. "E aí?" Ele perguntou, vendo minha cara. "Preciso que você me ajude a foder alguém, legalmente." Ele tirou os fones. "Ok, isso definitivamente me interessa." Expliquei tudo. Mostrei os prints, contei sobre os sinais, a mensagem. Ele ouviu em silêncio, anotando mentalmente cada ponto. "Você mora com ela?" Ele perguntou. "Sim. A casa é minha, mas ela está no contrato de locação como corresponsável." "E vocês assinaram algum tipo de acordo pré-nupcial ou de noivado?" "Nada formal. Só o que está no contrato da casa e contas conjuntas. Mas tudo no meu nome." Ele sorriu. "Ótimo. Então a gente não precisa lutar para tirar ela de onde você vive. Só provar o que já é óbvio: ela não é digna de dividir esse espaço com você." Naquela noite, eu dormi no sofá do Thomas. No dia seguinte, voltei para casa cedo, antes da Júlia chegar. Preparei café como se nada tivesse acontecido, sentei com o notebook e iniciei a coleta. Etapa 1. Cópia de segurança. Copiei tudo da conta de e-mail dela que estava logada no meu computador. Salvei conversas, agendas, documentos. Depois, fiz o mesmo com o celular. Ela usava a mesma rede Wi-Fi, e eu tinha acesso ao roteador. Usei uma ferramenta que o Thomas indicou para sincronizar os acessos recentes. Ali, eu encontrei o mapa da traição em tempo real. Conversas com o Jack não eram esporádicas. Eram rotina. Mensagens às 8 horas, às 14 horas, às 23 horas. Trocavam músicas, links de filmes, áudios de mais de 2 minutos com confissões do tipo: "Você sempre foi o que eu quis, só que é na hora errada. O Rafael é bom, mas ele não me entende como você entende. Quando nos encontramos, tudo volta." E aí veio o pior: fotos. Selfies dela com o Jack num café. Ela sentada no colo dele. Uma imagem dos dois num restaurante, o restaurante tailandês que eu reservei para a gente naquele mesmo dia. Vi também mensagens para uma amiga. "Ele nem vai perceber. O Rafa é tão acomodado. Se eu der um jeito de transformar isso em reencontro inocente, ele engole. Pior que ele cuida tão bem de mim, às vezes até dói mentir. Mas o Jack, é o Jack, né?" Eu fiquei imóvel por uns bons minutos. Senti meu coração martelar como se estivesse fora do peito. Mas não chorei. Não dessa vez. Etapa 2. Saída estratégica. Tirei meus pertences mais importantes da casa: documentos, HDS, laptop de trabalho, roupas que mais uso, livros e equipamentos de valor. Deixei tudo num depósito que aluguei a algumas quadras dali.
Em seguida, agendei com o Thomas a entrega formal do aviso de quebra de noivado e da revogação da permissão de residência conjunta, tudo nos termos legais do contrato de locação. Mas eu não ia simplesmente sair de casa. Isso seria pouco. Eu ia assistir ela se desmanchar em tempo real. Só precisava do momento certo. Etapa 3, o aniversário. Sim. O aniversário dela estava chegando. Ela planejava uma festa pequena, só para amigos próximos, num rooftop reservado com vista para a cidade. Tinha me pedido para cuidar da parte de bebidas, lista de convidados e transporte. Fingi que estava envolvido. Fui prestativo. Carinhoso, até. Vai ser lindo, amor. Você merece algo especial. No grupo do WhatsApp com os convidados, que ela me deu permissão para criar, eu coloquei a cereja do bolo, surpresa especial ao final da noite. Fiquem até o fim. Ela adorou. Disse que se sentia sortuda por ter um noivo tão dedicado. O plano estava armado. Etapa 4, a surpresa. No dia da festa, tudo seguiu como esperado. Gente chegando, drinks fluindo, músicas tocando. Júlia estava deslumbrante, maquiagem impecável, vestido novo, aquele sorriso de Instagram. Beijava todo mundo, agradecia cada elogio, e de tempos em tempos, me abraçava por trás com frases como: "Eu sou tão sortuda de ter você." Ah, se ela soubesse. Deixei o melhor pro final. Exatamente às 22h45, pedi a atenção de todos. Peguei o microfone com aquele ar de noivo apaixonado e agradeci a presença de todos. Falei sobre o quanto a Júlia era importante para mim, sobre como o amor nos transforma, e então disse: "E como hoje é um dia especial, preparei algo para mostrar a todos vocês. Um pequeno vídeo com momentos que representam nosso relacionamento." A luz apagou. O telão acendeu. No início, eram fotos nossas, vídeos de viagens, jantares, sorrisos. Todos aplaudiam. Ela estava emocionada. Mas então, a música de fundo mudou. E a tela começou a exibir prints. Mensagens entre ela e o Jack. Áudios. Capturas de tela de agendas marcadas com o encontro com J. Imagens dos dois juntos. Vídeos curtos salvos da câmera de segurança de um café, mostrando os dois se beijando. O silêncio na sala foi sepulcral. Júlia levantou como se tivesse levado uma facada. "Desliga isso!" Ela gritou. Eu mantive a postura. Segurei o microfone com firmeza. Isso, meus amigos, é o verdadeiro presente que ela me deu. E eu achei justo compartilhar com todos. Afinal, vocês vieram para ver a verdade, né? Ela saiu correndo. Uma amiga foi atrás. Alguns convidados estavam boquiabertos. Outros me deram tapinha nas costas, como quem diz: "Você fez o que precisava ser feito." No dia seguinte, ela tentou me ligar 34 vezes. Depois mandou mensagens. "Você destruiu minha vida. Isso era assunto nosso. Você não precisava fazer esse show. Eu errei, mas você foi cruel." Não respondi. Já tinha respondido do único jeito que importava. Ela queria me fazer parecer pequeno. Eu só mostrei o tamanho real das escolhas dela. 3 dias após a festa, Júlia apareceu na porta do meu trabalho. Vestida de preto, óculos escuros. Maquiagem borrada. Parecia uma viúva de si mesma. Eu a vi pelo monitor da recepção antes que ela conseguisse entrar. Pedi pro segurança avisar que ela não era autorizada a subir. Ela insistiu. Disse que precisava só de 5 minutos. Mandei um recado claro. A única coisa que a Júlia pode me entregar agora é a chave da casa. Ela deixou em silêncio. Entregou o chaveiro prateado com nossas iniciais, aquele que eu mesmo mandei fazer quando ficamos noivos, e saiu andando como se o mundo tivesse virado cinza. No mesmo dia, recebi uma ligação da agência de marketing onde ela trabalhava como estrategista sênior. Era uma das empresas mais renomadas da Costa Oeste. E pelo que eu soube, 2 dos convidados da festa eram sócios minoritários da empresa. Eles viram o vídeo.
e não curtiram. Recebi, por meios indiretos, o conteúdo de um e-mail interno enviado pela diretora de RH. Prezados, diante dos eventos recentes e da exposição pública envolvendo nossa colaboradora Júlia M., decidimos suspender temporariamente seus projetos ativos e abrir uma avaliação de conduta, visto que parte da reputação da empresa foi comprometida. Tradução: ela foi afastada. Sem salário. Sem previsão de retorno. Mas não parou por aí. Lembra do tal Jack? Pois é. Ele também não gostou de ter a intimidade exposta. Me mandou um e-mail furioso. Ameaçou processo. Disse que eu o difamei, que aquilo era invasão de privacidade. A resposta do Thomas, meu advogado, foi perfeita. Toda a documentação foi obtida legalmente em dispositivos de uso conjunto, sem invasão ou violação de propriedade privada. E nenhuma imagem foi publicada em rede social. Tudo foi exibido em evento privado, entre amigos, com direito do contratante. Qualquer tentativa de processo será arquivada com contranotificação por assédio e envolvimento em relacionamento extraconjugal consciente. Nunca mais ouvimos falar do Jack. A Júlia, por outro lado, tentou uma última cartada, mandou uma carta escrita à mão. Sim, uma carta. Numa época de e-mails e demais. Estava na minha caixa de correio. Um envelope branco, com minha letra favorita escrita na frente, para o Rafael que eu destruí. Abri por curiosidade. Ela dizia: "Você me mostrou a pior versão de mim mesma. E talvez isso fosse necessário. Eu me apaixonei por você porque você me dava paz. Mas eu não soube viver com essa paz. Fui egoísta. Fui covarde. E fui cruel. Não te peço perdão. Só queria que você soubesse que, no fundo, o que eu fiz foi perder a única pessoa que realmente me viu sem me querer moldar." Li a carta inteira, do início ao fim. Sem pular uma linha. Depois rasguei em pedaços pequenos, joguei no lixo, e tomei um café em paz. A ironia? A festa que ela sonhou foi o palco da própria ruína. A lista de convidados virou a plateia do colapso que ela mesma construiu. E eu? Eu só fui o espelho. Eu não destruí a vida da Júlia. Ela fez isso sozinha. Eu só deixei todo mundo ver. Hoje faz exatamente 6 meses desde aquela mensagem. Almoçando com o Jack, pega um Uber. Se alguém tivesse me dito, naquele dia, que essa frase se tornaria o ponto de virada da minha vida, eu teria rido. Mas foi. Foi o início do fim de um ciclo que, honestamente, já estava podre, eu só não queria sentir o cheiro. Muita coisa mudou desde então. A Júlia desapareceu das redes sociais por um tempo. Depois reapareceu com um perfil novo, cheio de frases sobre autoconhecimento e renascimento. Até onde sei, se mudou para Portland, tentou abrir um negócio próprio, e voltou a morar com os pais por um período. Soube por um amigo em comum que ela ainda fala de mim de vez em quando. Mas agora o tom é mais amargo. Como se tivesse perdido algo que só percebeu o valor depois que virou cinzas. E o Jack? Ninguém sabe. Ninguém quer saber. E, sinceramente, ele não era o problema. Só foi o catalisador. O real problema era ela. Ela e a certeza de que jamais teria consequências. Já eu, encontrei meu eixo de novo. Mudei de apartamento. Mudei o corte de cabelo. Voltei a sair com meus amigos sem culpa, a ler livros que estavam encostados, a dizer não sem medo. Recomecei minha vida sem precisar provar nada para ninguém. E pela primeira vez em muito tempo, me sinto completo sem precisar de alguém do lado para validar isso. O mais curioso? Às vezes penso que a Júlia fez um favor ao me trair. Porque se ela não tivesse quebrado tudo de forma tão descarada, talvez eu ainda estivesse lá. Acomodado. Invisível para mim mesmo. Tem gente que te empurra pro abismo. Tem gente que te obriga a voar. Ela tentou me empurrar. Eu decidi voar. E quando olho para trás, tudo que vejo é o reflexo de um cara que passou tempo demais sendo bom demais para alguém que não merecia nem o esforço. Ela me dispensou com um "pega um Uber".
Eu peguei. E fui direto pro meu recomeço. Sem ela. Sem medo. E sem olhar para trás.